Bom dia a todos. Vamos começar aqui a nossa reunião, bate-papo com a Tatiana Fachin e o Bruno Gomes para falar sobre tokenização de ativos. Gostaria de agradecer a participação, em nome do nosso presidente Lincoln Rocha, agradecer a participação da Tatiana e do Bruno para falar sobre esse tema super recente aqui no mercado financeiro e mercado imobiliário. Gostaria de fazer uma breve apresentação da Tatiana. A Tatiana é sócia do Fialdini Advogados, bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo, tem mestrado em Direito, mestre em International Business Law pela The London School of Economics e também mestre e tem MBA também pela Fundação Getúlio Vargas. Bruno, ele é bacharel em Contabilidade e Economia, tem mestrado em Economia também pela Cândido Mendes e está na CVM desde 2015 e atualmente é o superintendente... 2012, perdão. E atualmente é o superintendente de securitização, investimentos estruturados e agronegócio. Para começar essa conversa sobre tokenização de ativos, eu vou passar a palavra para a Tatiana Fachin. Olá, muito bom dia a todos. Queria começar aí agradecendo o convite da Pagos para participar, né, desse assunto tão bacana e agradecer também o Bruno, né, por ter topado fazer o evento aí com a gente, trazendo essa visão do regulador, que é sempre tão importante e tão rica, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha apresentação. Só um minuto. Vocês conseguem ver? Ótimo. Bom, então vou começar a falar aqui um pouquinho sobre esse cenário regulatório da tokenização, né? E começar aí pelo mais básico, né? O que seriam criptoativos e tokens, né? Não existe uma definição unificada, né? Mas, de forma geral, a gente pode dizer que os tokens eles são uma representação em meio digital de um valor ou de um direito, né? Eu tenho aqueles ativos que existem no mundo físico, né, como valores imobiliários, imóveis e commodities, e eu tenho os tokens nativos, aqueles que já nascem, né, de forma virtual, só existem digitalmente. Os tokens eles são sempre baseados em criptografia para proteção dos dados e são mantidos aí no sistema de registro distribuído, a tal da DLT, que a mais conhecida é a rede blockchain, mas há diversas outras. Os tokens são sempre mantidos, negociados e transferidos no meio eletrônico, o que traz diversas vantagens, como, por exemplo, a possibilidade de fracionar esses ativos, né? Aumentando a questão de liquidez. Eu posso não ter recursos, por exemplo, para adquirir um imóvel, mas eu posso adquirir um token representativo de uma fração desse imóvel, né? Que me dá direito a uma parte das rendas desse imóvel, por exemplo. Uma outra vantagem é a possibilidade de rastrear a origem e a propriedade, que é muito importante, por exemplo, no caso de metais preciosos, obras de arte, né? E traz também uma maior eficiência, tanto na conciliação quanto na liquidação dessas transações, né? Que isso acaba acontecendo aí de forma imediata ou quase que imediata, especialmente quando eu estou trocando um ativo digital por um meio de pagamento digital. Oi, tô. Acho que alguém está com o áudio aberto aqui, está interferindo um pouquinho. Obrigada. Bom, quais são, né, os criptoativos? Acho que a mais conhecida são as criptomoedas, né, ou moedas digitais, que são moedas que não são ligadas a governos, a negociação delas acontece sem intermediários, mas elas são bastante voláteis, né? O valor delas depende aí de questão de oferta e demanda. Mas nós temos outros criptoativos, como os utility tokens,
que dão acesso aí a produtos ou serviços, né? Por exemplo, fan tokens aí de futebol. E eu tenho os ativos baseados, os criptoativos, né, respaldados em ativos. Por exemplo, as stablecoins. As stablecoins, elas surgem justamente para combater essa volatilidade das criptomoedas. Elas são baseadas na lógica do padrão ouro, né, que é o sistema monetário aí que até a década de 70 foi utilizado, em que a emissão de papel moeda estava lastreada nas reservas de ouro do país, né? O grande problema das stablecoins é a questão de governança, né? Quem assegura essa paridade, né, da stablecoin com o ativo no qual ela é lastreada e a qualidade também desse lastro, né? Temos também os security tokens, né, que asseguram aí direitos sobre um bem ou então o recebimento de rendimentos. Acho que são os mais sensíveis, porque eles podem, dependendo das circunstâncias, ser considerados valores mobiliários e aí cair, né, sob a esfera de competência da CVM. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. E as NFTs, né, que, como o próprio nome diz, elas são não fungíveis, elas são únicas, não substituíveis. Então, por exemplo, registro de uma obra de arte. E essas são basicamente as modalidades que a gente tem aí de criptoativos. Falando um pouco de regulamentação no Brasil, a gente teve uma primeira manifestação sobre tokens e sobre criptoativos no ofício circular da CVM de 2018, que é um ofício que traz aí orientações gerais para o mercado, e foi a primeira vez que se falou em um possível enquadramento desses ativos virtuais como valor mobiliário, né? Dependendo aí do contexto da negociação, dependendo dos direitos conferidos, que aquilo poderia ser considerado um valor mobiliário e, portanto, está aí sob a esfera da CVM, né? Em 2019, nesse mesmo ofício anual de orientações gerais, a CVM também trouxe uma questão da responsabilidade do próprio ofertante de avaliar e definir se aquele token pode ou não ser considerado um valor mobiliário, aí, né, com base no Howey Test. Obviamente, isso não tira a possibilidade da CVM ter um entendimento diferente, mas traz essa obrigação de o ofertante avaliar se aquilo é ou não um valor mobiliário, e se for, seguir as normas de CVM a respeito. Mais recentemente, a gente teve um parecer de orientação 40, né, que é um estudo, né, bem completo sobre os criptoativos e o mercado de valores mobiliários, e agora, em 2023, um ofício circular aí da supervisão de securitização, falando especificamente sobre os tokens de recebíveis e os tokens de renda fixa, né? Mas sobre isso, né, o Bruno vai falar no final da minha apresentação, porque ninguém melhor do que ele para falar sobre esse assunto. A gente teve também, lá em 2019, uma instrução normativa da Receita Federal, que está em vigor até hoje, que também fala sobre a obrigatoriedade de se prestar informações com relação às operações de cripto, né? Então, a gente tem a obrigação das corretoras brasileiras de prestar informação e também obrigações, em alguns casos, da pessoa física que faz operações com criptoativos, de também fazer essa declaração, né? A partir desse ano, a Receita Federal passou a fazer cruzamentos de informações. Então, passa a ser ainda mais importante que, né, todas as operações sejam devidamente declaradas e prestadas as informações ali dentro dos limites de valor que a Receita Federal traz, né? E, por último, a gente teve aí, sancionada no final do ano passado, a Lei 14.478, né, como o marco aí dos ativos virtuais no Brasil, e essa lei ela entra em vigor em junho desse ano. A lei ela traz alguns conceitos, né? Então, a gente tem um primeiro conceito, que é o conceito de ativo virtual. Né? Ativo virtual aí como a representação digital de um valor para pagamentos ou com propósito de investimento, né? Mas talvez o mais relevante sejam as exclusões, o que não é considerado um ativo virtual. Então, por exemplo, a moeda nacional e as moedas estrangeiras, né? Então, aí moeda fiat, as moedas eletrônicas da Lei 12.865, que são reguladas pelo Banco Central, que são, por exemplo, aqueles saldos em cartão pré-pago, né? E em contas de pagamento. Programas de fidelidade, né? Que dão aí benefícios. E
representação de ativos que já sejam regulados, né? Então, no caso, os valores mobiliários regulados pela CVM e os ativos financeiros regulados pelo Banco Central. Tá? Um segundo conceito trazido aí pela lei é o de prestadora de serviços de ativos virtuais. Né? Quem são essas prestadoras? São as pessoas jurídicas que fazem, em nome de terceiros, serviços relativos a esses ativos. Então, por exemplo, troca, né, de cripto por fiat, troca entre, né, criptoativos, transferência desses ativos, custódia, administração e serviços aí de oferta ou venda dos ativos virtuais. Então, são basicamente, né, as wallets e as exchanges, né, as corretoras que são consideradas aí prestador de serviço de ativos virtuais. Né? A lei traz também uma série de diretrizes que vão servir como base para a regulação. Né? Então, aí a gente tem livre iniciativa, livre concorrência, práticas de governança, transparência, segurança da informação, proteção de dados, defesa do consumidor, proteção da poupança, solidez, eficiência e prevenção à lavagem de dinheiro. Todas diretrizes muito genéricas, né, que vão aí ser detalhadas depois em âmbito de regulação. Em termos de obrigações, a lei determina que os prestadores de serviço de ativo virtual eles só podem funcionar no Brasil com autorização prévia, né, do regulador. E vai ter um prazo de adaptação ainda a ser definido, mas que não vai poder ser inferior a 6 meses. E aí, a regulação vai trazer as condições aí de condições para autorização, né, capital mínimo, governança, isso tudo não está na lei, vai ser detalhado pelo regulador. Ainda não está definido, né, formalmente quem será o regulador, mas é consenso aí no mercado que esse regulador vai ser o Banco Central, sem tirar a esfera da CVM com relação ao que seja considerado valor mobiliário, claro. Em termos penais, foi criada aí a figura do estelionato para a prestação de serviços de ativos virtuais. Então, ela pune operações fraudulentas com penas aí de 4 a 8 anos. Né? E também traz uma equiparação desses prestadores a instituições financeiras com relação aos crimes contra o sistema financeiro nacional. Né? Então, traz aí regras e punições mais pesadas para esses prestadores. Além da regulação em si, a gente tem várias iniciativas, né, dos diversos reguladores para trazer inovações nesse mercado. Né? Então, uma delas é o Sandbox da CVM, que teve 4 projetos aprovados em 2021, 2 deles envolvendo negociação de valor imobiliário na forma de tokens. Né? Então, uma primeira foi da Begin e da Before, com emissão de valores imobiliários por empresas de pequeno e médio porte. Já houve uma oferta pública da Mais Mu, tá? Tem um typo aí na apresentação, é Mais Mu, que é uma empresa aí de suplementos alimentares, whey, né? Essas coisas para a prática esportiva. Né? Então, houve uma oferta pública para uma futura listagem, essa tokenizada, e também da Vortex, né? Que foi também aí aprovada no Sandbox, para negociações de debêntures e de cotas de fundos tokenizadas. Além, né, dessas iniciativas da CVM, no âmbito do Banco Central, a gente tem o LIFT, né, que é o Laboratório de Inovações Financeiras e Tecnológicas, que ele foi criado em 2018, justamente para trazer propostas, né, de inovação para o sistema financeiro, e aí não necessariamente, né, com relação a tokens, mas propostas de inovação genéricas. Né? A participação é aberta, qualquer um pode participar, só que o LIFT ele não permite que você explore, né, os produtos ou serviços, né, as ideias. Na verdade, é só ali um ambiente de laboratório mesmo para a troca de ideias. Né? Para possibilitar a implementação de ideias, houve também um sandbox do Banco Central, e aí sim, né, permitindo testar na prática esses produtos. Né? 7 projetos foram aprovados também em 2021, 2 deles envolvem tokens e ainda estão em preparação para a implementação. Né? Um deles é o da Bolsa OTC, que inclusive foi uma ideia concebida no LIFT, né, e depois submetida ao Sandbox para poder ser aplicada, né, de negociação de CCBs de companhias fechadas, e uma segunda da Incom,
que é uma SEP, né, uma sociedade de empréstimo entre pessoas, que envolve também aí a emissão e a negociação de CCBs de companhias fechadas, mas aí emitidas pela própria SEP. Enfim, uma das iniciativas que a gente tem mais relevantes atualmente em estudo é a CBDC, a Central Bank Digital Currency, que nada mais é do que a representação digital da moeda tradicional. Ela não é considerada um criptoativo, porque ela é centralizada e ela é regulada pelo governo, né? Ela preserva todas as funções da moeda, né, como meio de troca, reserva de valor, tá? Só que ela possibilita você liquidar as transações em DLT sem precisar passar pelo sistema de pagamentos tradicional. Então, permite aquela liquidação imediata, né, que é uma das vantagens dos criptoativos sobre a qual eu falei no início da apresentação. Então, a liquidação é imediata, né? Você está trocando um ativo digital por um pagamento digital, e isso ocorre de forma imediata. Tá? Para estudar esses casos de aplicação do real digital, o Banco Central ele criou uma versão específica do LIFT, chamado LIFT Challenge, né? Justamente para explorar esses casos de uso, e agora em abril de 23, a gente teve o LIFT Day, né? Então, teve a apresentação dos resultados desse LIFT Challenge, dessa troca aí de ideias. Então, teve projetos de compra e venda de ativos financeiros, finança descentralizada, internet das coisas, remessas internacionais, pagamento offline. Então, são casos de uso bem interessantes, né, que podem vir a ser colocados em prática no futuro, né? E a gente está agora com inscrições abertas para o projeto piloto da plataforma já do Real Digital. Tá? Esse piloto só podem participar instituições que sejam autorizadas, né? Mas também já é para começar aí a colocar em prática a plataforma que vai dar suporte para o Real Digital. Tá? Para quem se interessar, amanhã vai ter um workshop do Banco Central, também sobre tokenização de finanças, que deve ser bastante interessante. Ele é um evento presencial, né? Vai ser em Brasília, mas vai ter a transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do Banco Central. Né? Então, para quem se interessar aí por tokenização também de finanças, acho que vai ser um evento bastante interessante que acontece amanhã. Tá? Para finalizar, eu queria trazer para vocês um pouquinho da experiência internacional. A gente não vai ter tempo aqui de explorar muitos casos, então achei bastante interessante a gente trazer a questão da regulamentação europeia, né, que é o MiCA. Ele já estava em estudo há algum tempo, mas foi aprovado mês passado pelo Parlamento Europeu, né? Depende aí de adesão pelos Estados-membros, mas é esperado que essa adesão ocorra aí até julho deste ano, para que ocorra uma implementação escalonada a partir de julho de 24. Né? E o que traz o MiCA? Né? Ele traz aí, mais importante é a obrigatoriedade de que esses prestadores de serviço tenham autorização de um país ali, né, de um dos Estados-membros da União Europeia, para que eles possam funcionar na União Europeia. Né? Muito em linha com o que a gente vai ter aqui no Brasil, a autorização do regulador para funcionamento, mas lá, por ser um bloco, a autorização em qualquer um dos Estados-membros, né, vai poder atuar em todo o bloco. Né? Esses prestadores de serviço de ativo virtual, eles vão precisar divulgar um white paper, né, em que tenha informações ali sobre os direitos e deveres, né, dos participantes, os riscos, qual o capital, né, dessas entidades, então, para dar uma maior transparência. Com relação às stablecoins, os emissores de stablecoins também vão ter que estar localizados na União Europeia. Tá? E eles vão ser obrigados a manter aí uma paridade de 1 para 1, inclusive com uma parte em depósitos. Né? Então, isso ajuda muito naquela questão de governança da stablecoin, que é a maior problema delas, né? De qual a governança, como eu garanto que aquela paridade com ativos está mantida. Pela nova regulamentação, né, os emissores vão ter que manter essa paridade com uma parte em depósitos, né, quase como um depósito compulsório de banco. Né. Também vai ter aplicação ali das normas do bloco sobre lavagem de dinheiro, mas o mais interessante é que eles têm lá na União Europeia a chamada Travel Rule, que você precisa identificar, né, origem e destino das transações. Normalmente tem um valor a partir do qual você precisa aplicar essa regra
né? Mas no caso dos criptoativos, ela vai ter que ser observada em todas as transações. Então, todas as transações vão ter que ter registro de origem e destino, né? Observando a Travel Rule. Né? Traz também algumas normas ali contra a manipulação de mercado, abuso de informação e a responsabilização desses prestadores caso eles venham a perder os criptoativos dos investidores. É uma regulamentação bastante interessante, né? A gente vai começar a ver os resultados dela aí a partir da metade do ano que vem, então vale a pena observar e acompanhar como está sendo tratado isso na União Europeia. E é isso, basicamente, que eu queria trazer para vocês hoje, e eu passo, então, a palavra ao Bruno, né, que vai falar e trazer para a gente a visão do regulador sobre essa questão dos tokens enquanto valores mobiliários. Tá? Muito obrigada, eu passo a palavra para o Bruno. Acho que o Bruno está no mudo. Foi agora? Ah, tá ótimo. Tinham dois microfones aqui para tirar do mudo. Obrigado, Tatiana. A apresentação foi excelente. Fica uma responsabilidade grande aqui falar depois de você. Mas eu vou tentar passar um pouquinho aqui. Eu não tenho uma apresentação formal, né, para fazer, mas a ideia é tentar passar um pouquinho aqui do que né, a gente vem olhando do lado de oferta pública de cripto, não tanto da tecnologia em si, né, mas a oferta pública, né, o que separa ali um investimento de um não investimento, um valor mobiliário de um não valor mobiliário, que é o objeto aqui desse nosso ofício circular número 4, né, que é a última orientação que a Tatiana pontuou ali na apresentação dela. Então, assim, eu queria começar, a gente tem esse entendimento, ele não é novo, né, do que é valor mobiliário, o que não é valor mobiliário. A gente tem decisões ali de 2005, 2006, que já tratava da questão do Howey Test, que são né, pequenos testes que você faz ali sobre aquela oferta de investimento para identificar e avaliar se aquilo ali se enquadra ou não como um valor mobiliário. Geralmente, quando você tem uma oferta pública, né, de um investimento, de uma proposta de investimento para o investidor, é muito difícil você descaracterizar o valor mobiliário ali daquela proposta de investimento. Eu acho que o primeiro gatilho ele está sendo ofertado publicamente, né? Está alcançando ali um número de investidores, está disponível. Hoje em dia é muito fácil ser ofertado publicamente, porque é só você disponibilizar na web, isso já vira uma oferta pública, ainda que seja uma página na web para um grupo de pessoas que foi lá e se cadastrou naquela página, né? Geralmente esses cadastros são muito simples, você vai lá, põe suas informações, cria uma senha e já está cadastrado. Então, é muito fácil você ter uma página hoje com 500, 1000 cadastrados ali, a partir do momento que você colocou nessa página, né? Com essas pessoas cadastradas, isso já vira uma oferta pública. E eu acho que é isso que também, esse ambiente tecnológico, né, que facilita as ofertas públicas, ele também permite uma maior caracterização do valor mobiliário, não só a questão da tecnologia do token. O token, ele permite esse fracionamento, né, de um determinado investimento, de um determinado valor mobiliário, o que também facilita essa colocação pública, né, junto a investidores. Então, também atrai mais a competência da CVM na caracterização do valor mobiliário. As orientações que a gente tinha, né, lá de trás, né, começaram com os ofícios circulares da SRE, onde a gente começou a ver lá uns primeiros tokens, os primeiros casos, né, de consulta aqui para a CVM. Agora veio o parecer de orientação 40, no ano passado, que eu acho que ele foi muito feliz, ele consolidou, né, consolidou todos os entendimentos que a CVM tinha, né, nos ofícios circulares das áreas técnicas, as perguntas e respostas que a gente já tinha no nosso site sobre esse tema. E o ofício ele deu ali caminhos, né? Falando, olha, se você for um valor mobiliário, que informações mínimas esse token de valor mobiliário ele tem que conter, né? Informações importantes que tem que ser divulgadas para os investidores
Então, o mandato da CVM é proteção do investidor e desenvolvimento de mercado. Então, quando a gente olha uma oferta, a gente está sempre preocupado com o que está sendo ofertado para o investidor do outro lado, com a transparência que está sendo dada. O ofício circular trouxe muito bem detalhado essas informações. E muita gente se pergunta, por que eu preciso, né, registrar na CVM? Por que eu tenho que passar pela CVM? É só eu colocar na minha página aqui e já está tudo resolvido. Não, porque a CVM é esse regulador do mercado de capitais, é um regulador de conduta que precisa olhar para a captação da poupança popular, a captação da poupança pública e conseguir fazer esse equilíbrio entre a proteção do investidor e o desenvolvimento desse mercado. Então, esse é o mandato legal da CVM e, quando caracterizado esse valor mobiliário, atrai a nossa competência. Tem um dispositivo na Lei 6385, que é o contrato de investimento coletivo. A lei, ela lista os valores mobiliários, né? Quais são os valores mobiliários, e ela, de propósito, né, no último inciso lá, ela coloca um dispositivo genérico, que é o contrato de investimento coletivo, onde muita coisa pode se enquadrar como um contrato de investimento coletivo. Então, quando esse contrato for ofertado publicamente, ele é um valor mobiliário. E quais são as características, né, desse contrato de investimento coletivo? Uma adesão coletiva, um contrato de investimento, o esforço, né, de um empreendedor ou de terceiros, a oferta de uma remuneração. Você tem um esforço de um empreendedor ou de terceiros trabalhando ali para levar aquela remuneração para o investidor ou para ofertar e calcular aquela remuneração para o investidor. E tudo isso foi base esse dispositivo genérico de contrato de investimento coletivo. Ele foi muito bem tratado lá no parecer de orientação 40, pelo próprio colegiado da CVM, e ali também no parecer de orientação 40 já se incluía um dispositivo também tratando da Lei 14.430, que é o quê? Que é o Marco Legal de Securitização. Esse Marco Legal da Securitização, ele define o que é uma operação de securitização. Ele também dá competência para a CVM regulamentar a oferta pública de uma operação de securitização. Então, a gente não precisa ir lá na 6385, na definição de contrato de investimento coletivo, se já está caracterizada a definição de uma operação de securitização. Então, a gente tem dois instrumentos aqui em que caracterizam um valor mobiliário quando essa operação de securitização ou o contrato de investimento coletivo for ofertado publicamente. E aí, o que a gente trouxe de proposta ali, né, no ofício circular número 4? A gente veio recebendo ali, ao longo do último 1 ano e meio, a CVM vem recebendo consultas diversas de participantes de mercado sobre um possível enquadramento ou não, né, das ofertas de investimento que têm sido feitas para os investidores nessas exchanges, nas tokenizadoras. Essas ofertas de investimento, elas têm envolvido cada vez mais a venda de um recebível ou a venda de vários recebíveis, né? Você tem ali, são diversas estruturas, né? Então, por isso o ofício circular ele não trata estrutura por estrutura, ele é genérico de propósito, buscando traçar ali um paralelo entre o que vem sendo ofertado de forma geral, né? As estruturas mais comuns que vêm sendo ofertadas com o valor mobiliário. Então, primeiro, né? Muitas dessas estruturas, o que o mercado começou a fazer? Começou a vender recebíveis, né? Eu tenho aqui uma duplicata. Antigamente, para vender uma duplicata, você não fazia uma oferta pública, né? Você vendia ali para alguém que você sabia que comprava duplicatas. A partir do momento em que a tokenização entrou nesse processo, né, que a duplicata é um tipo de direito creditório, mas a gente também tem o precatório, né, e outras modalidades. A partir do momento em que o token entrou ali nessa história, foi possível vender essa duplicata de forma pulverizada para vários investidores usando essa tecnologia, né? Usando essa plataforma regulatória. E por trás desse token, o token é investimento. Os investidores estão aderindo ali a uma proposta de investimento. Quando ele olha na exchange, ele olha, eu tenho um token que vai me render X%, né, durante esse período, ou algum outro contrato de crédito que está sendo tokenizado, um contrato de aluguel está sendo tokenizado, eu tenho fluxo de pagamentos ali periódicos ao longo do tempo, né? Várias outras estruturas, precatórios também. Você tem em cima da duplicata você tem uma taxa de desconto, em cima do aluguel você tem, né, a taxa de desconto e um fluxo de caixa.
Tudo isso embute uma remuneração. O investidor está olhando ali uma proposta de investimento, né? Ele está, no fim das contas, olhando a possibilidade de investir e rentabilizar o seu capital. E sobre isso a gente se debruçou, né, conversando com o mercado aí ao longo de 1 ano e meio, né, nessas consultas, reuniões que a gente teve com associações, com tokenizadoras, e a gente foi formando a nossa opinião aqui cada vez mais convicta de que muitas dessas estruturas se enquadram como valores imobiliários, porque elas entram ali, no mínimo, no conceito de contrato de investimento coletivo, quando não entram no conceito de operação de securitização. Então, o que seria, né, essa oferta de token de recebível caracterizada como um contrato de investimento coletivo, ou seja, caracterizada como valor imobiliário? O primeiro passo está sendo ofertada publicamente, existe uma proposta de rendimento para o investidor, existe, né, uma adesão coletiva, aquela oferta que está sendo divulgada, ainda que seja na plataforma da Exchange, né, para os clientes da Exchange cadastrados, mas são muitos clientes ali cadastrados. Existe um esforço de empreendedor ou de terceiros, né, em que pedaço, né? Você pode falar, não tem um esforço de empreendedor ou de terceiro, porque a remuneração ela advém de uma taxa de desconto que está sendo dada naquela duplicata, né? Você tem um devedor daquela duplicata que vai estar trabalhando para entregar aquele... Né, o primeiro passo, você tem um devedor da duplicata que vai estar trabalhando para entregar, para pagar aquela duplicata, né? No fim das contas, com um valor cheio. Né? Teve um cedente no meio do caminho que ele fez a conta de quanto que seria a taxa de desconto. Ele conhece o devedor, conhece o risco de crédito do devedor, olha a taxa de juros, calcula o spread de crédito, faz a conta e chega no valor da taxa de desconto. Então, teve ali um esforço de empreendedor ou de terceiros, calculando todo aquele empacotamento, né, de uma duplicata e vendendo aquilo para os investidores. Então, o investidor já chega olhando quem é o devedor, né, qual é o título e qual é a taxa de retorno. Não tem muitas, ele não tem barganha, né, não tem negociação, aquilo está lá sendo ofertado publicamente para quem está naquela plataforma, quem quer aderir àquela modalidade de investimento. Essa duplicata, geralmente, ela com um instrumento jurídico, né? A gente está falando do token, mas por trás tem um instrumento jurídico, tem um contrato ali de adesão a alguma modalidade. Nesses casos, muitas vezes, feito um contrato de cessão civil, onde a tokenização permite fracionar essa cessão para vários investidores. Então, são os investidores aderindo àquele contrato de cessão civil daquela duplicata, por exemplo. Isso não necessariamente caracteriza uma operação de securitização, essa cessão civil direta, mas pode caracterizar um contrato de investimento coletivo. Então, no ofício, a gente não buscou ser tão taxativo, né? Quando que caracteriza uma operação de securitização ou quando que caracteriza um contrato de investimento coletivo. Até porque o ofício não é uma norma da CVM, não é uma regulamentação, né? Quem emite regulamentação é o colegiado, aquele ofício é um entendimento aqui da área técnica, com base em casos concretos que a gente viu ao longo de 1 ano e meio, com base nas consultas que a gente respondeu, sobre... de forma geral, né, quando está caracterizado uma operação de securitização, ou também pode ser caracterizado um contrato de investimento coletivo, ou seja, os dois seriam considerados valores imobiliários e atrairiam a competência aqui da CVM, a competência da SSE sobre o tema. Então, quem olha o ofício, muitas vezes pode olhar e falar, olha, a minha operação aqui que eu estou vendendo, eu não tenho conforto, está enquadrada em uma das duas, e segue a vida, segue adiante. O ofício ele buscou trazer diretrizes, né, genéricas e não específicas. Né? A gente diz, olha, pode se caracterizar como um contrato de investimento coletivo, pode se caracterizar como uma operação de securitização, entendendo que esse mercado é importante, que ele é relevante, né? Enfim, ao longo desses 2 anos aí, foram muitas operações que começaram a sair cada vez maiores, né? Mas ainda com volumes maiores em quantidade, mas com volume ainda pequeno. No ofício circular, no final, a gente buscou tentar dar um endereçamento. Porque a gente sabe que essas ofertas de tokens, na hora que a gente pede para fazer o registro da oferta aqui na CVM, do contrato de investimento coletivo na CVM, ele não conversa com a tecnologia e com a infraestrutura de mercado que a gente tem aqui. Né? Aí falando um pouquinho mais agora do lado tecnológico. Não faz sentido você ter, né, um token numa DLT
e você precisar vir aqui e contratar um depositário, uma registradora, né? Você ter um escriturador, toda aquela infraestrutura de mercado que a gente tem para os valores imobiliários tradicionais. Acho que não faz sentido você tokenizar, né, um valor imobiliário tradicional. Eu acho que o grande ganho do token vai ser a desmaterialização desses valores imobiliários que a gente tem hoje aqui no futuro, né? Isso é a proposta até do Sandbox, é fazer esses testes. Mas entendendo que existe ali um mercado, né, que as tokenizadoras já estão ofertando isso, a gente olhou para o que a gente tem aqui dentro e entendeu que a regulamentação de crowdfunding, ela permite esse modelo. A regulamentação, quando a gente olha para o que a gente tem aqui, né, regulamentado na CVM, o que é mais inovador, o que né, traz inovação, o que é mais aqui tem cara de sandbox já funcionando no nosso mercado, é a regulamentação das plataformas de crowdfunding. Essas plataformas, elas são intermediárias, elas não são corretoras nem distribuidoras, elas operam muito forte com base em tecnologia, então já tinha muita plataforma tokenizando investimento, já tinha plataforma oferecendo token, né, de investimento para seus investidores. É um modelo que não exige depósito centralizado, não exige registro do valor mobiliário, a escrituração ela pode ser feita pela própria plataforma, existe uma negociação subsequente regulamentada na Resolução 88 desses valores imobiliários ofertados, existe sim um limite, né? Como é um modelo experimental, onde a gente traz aqui, a proposta é trazer investimento de risco, né, para investidores de varejo, esse modelo experimental está limitado a uma oferta de 15 milhões de reais por ano por emissor. Tá? Além desse emissor, ele tem que ter um limite anual ali de 40 milhões de faturamento no individual, 80 milhões de faturamento no consolidado. E o investimento da pessoa física ali, varejo, né, que não é investidor qualificado, está limitado a 20 mil reais por ano nesse mercado. É um limitador, sim, sem dúvida, mas a gente acha que nesse início, nesse primeiro momento, consegue atender a essa dinâmica das tokenizadoras. Obviamente tem ali, depois, né, desse ofício circular, a gente tem conversado com as tokenizadoras também, continua, né, na verdade, aquela conversa que a gente já vinha tendo, e talvez a gente precise fazer uma ou outra adaptação ali ao modelo de crowdfunding, ao modelo da 88, mas nada mudança de norma, nada disso. Acho que são adaptações ali pontuais, uma ou outra dispensa para colocar esses tokens de recebíveis, né, na esteira da plataforma de crowdfunding, mas essas tokenizadoras poderiam viabilizar essas operações se registrando aqui, né, como plataforma de crowdfunding, que é esse modelo né, mais inovador que a gente tem aqui na CVM. E, enfim, a gente tem discutido, tem conversado, né, o entendimento é que isso é um caminho possível, né, já que não vai fazer sentido ela vir registrar uma oferta de token aqui de 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões aqui, né, como um contrato de investimento coletivo. E eu acho que esse é um guia geral, assim, é um panorama geral que eu queria passar dessa questão dos tokens de recebíveis, dos tokens de valores imobiliários, né, dessas duas opções de enquadramento, como operação de securitização ou como contrato de investimento coletivo. É lógico que não é todo token de recebível que é enquadrado como operação de securitização e que vai precisar de uma companhia securitizadora ali, né, dentro da plataforma de crowdfunding para fazer o certificado de recebível. Eventualmente, essas operações em que a cessão de um único recebível, né, uma venda perfeita e acabada para os investidores, ela não é caracterizada ali uma operação de securitização. Você está vendendo um recebível, você caracteriza como um valor mobiliário, porque é um contrato de investimento coletivo, mas você pode fazer ali via plataforma de crowdfunding sem a necessidade de ter uma companhia securitizadora do outro lado. Agora, quando você junta, né, mais recebíveis para tokenizar, isso já fica caracterizado como uma operação de securitização. E eu acho que todo esse... acho que as tokenizadoras vindo aqui na CVM, né, se registrar, a gente vai ter aqui um primeiro passo, a primeira vez que a gente vai estar fazendo um registro, né, desses intermediários, desses participantes do mercado. E, obviamente, ela já vem aqui, se registra, e no dia seguinte já vão existir necessidade, né, de adaptações em regulamentação ou de criar uma nova regulamentação para acomodar aqui essas tokenizadoras, né, a atividade delas.
enfim, acho que já vai começar, a partir do momento que a gente registrar elas aqui, já vai começar a desafiar a CVM no dia a dia mesmo, né? Sobre como está permanentemente aqui ajustando a nossa plataforma, elas ajustando as operações delas também. E eu acho que vai ser muito benéfico, né? É um caminho aqui que a gente está trilhando. Estou vendo que o Cláudio Mais está aqui com a gente, da área de normas também, Cláudio. Fica à vontade aí se quiser fazer alguma colocação. Cláudio é minha referência aqui em securitização e também está bastante envolvido aí, né, Cláudio, nos temas de tokenização. Não fica escondido aí não, pode falar também. Cara, na verdade eu caí assim que você falou e não voltei ainda. Ah, Estou aqui tranquilo. para ouvir, Bruno. Não, A minha tranquilo. abordagem é sempre mais filosófica, relacionada aos fundamentos, para onde vai. Eu não tenho uma abordagem tão pragmática quanto a sua, então talvez não interesse tanto ao pessoal. Eu estou sempre atrás de... Me interessa super, Cláudio, com Cláudio. certeza interessa, Cláudio. Te chamei aqui porque eu sei que você é referência no tema também. Eu estou em busca, muito especificamente, nos últimos tempos, de uma resposta para uma questão que é basicamente a seguinte. E eu me lembro de, no início de todo esse processo, anos atrás, eu olhar para todos esses produtos relacionados a cripto e por muito... Seu áudio está ruim, Cláudio. Tá cortando um pouco. É uma pena. Cláudio, sem dúvida, contribui muito aqui no nosso dia a dia. Mas só para... Referência, né? Se ele conseguir voltar e... É sempre. E, bom, mas só para finalizar, quer dizer, eu acho que a proposta do ofício, né, resumindo, ela não é uma regulamentação, não é uma proposta de stop order, a gente não veio para o mercado aqui, não é trazer insegurança, pelo contrário, eu acho que se o mercado vinha consultando a área técnica, né, sobre o que era ou não era valor mobiliário, o mercado estava em dúvida mesmo. E a gente pegou e colocou no ofício circular muito do que a gente recebeu nessas consultas, exatamente para tirar essa dúvida do mercado. Falou, olha, realmente tem muita coisa aqui que aproxima do valor mobiliário e que precisaria desse registro na CVM. Então, acho que a proposta é evoluir, né? A gente veio com parecer de orientação 40, agora veio com ofício 4. Sem dúvida, outros ofícios aqui virão. Muita gente tem perguntado, mas é a CCB, né? Se eu tenho um token de CCB, isso é uma operação de securitização? Porque a CCB ela não está na alçada da CVM. A oferta pública de CCB não é competência da CVM. Então, se aquela oferta pública da CCB ela não se caracteriza uma operação de securitização, ela não é valor, ela não vai se enquadrar como valor mobiliário. A própria Tatiana já citou aí o exemplo dos sandbox do Banco Central, né? Está em cima de CCBs. Se ali fosse uma CPR, por exemplo, ela seria um valor mobiliário, você precisaria ter Banco Central e CVM. Aqui não, a CCB é exclusivamente um título de responsabilidade de instituição financeira, está fora da competência da CVM. Então, se você está fazendo uma venda perfeita e acabada ali da CCB, via contrato de cessão, né, ainda que seja uma oferta pública, né, ela não se enquadra aqui como valor mobiliário e está fora do escopo do ofício 4, obviamente, né? Tá, mas se você está fazendo uma cesta de CCBs, né, um pool de CCBs para descasar fluxo de caixa, para oferecer, tem alguém ali administrando aquele pool, né, administrando o descasamento de fluxo de caixa e fazendo os pagamentos, né, da remuneração ali composta, né, por essas CCBs para os investidores. Aí você já está falando de uma operação de securitização, né? Você está falando de um custodiante, de um servicer que vai fazer o monitoramento da carteira, de alguém que vai cobrar. Enfim, isso daí você não está vendendo a CCB, você não está ofertando publicamente a CCB. Você está ofertando publicamente algo parecido com um certificado de recebível, né? Você está emulando um certificado de recebível. E aí vira uma operação de securitização, vira competência da CVM. Então, acho que são vários pontos ainda que a gente vai explorar, tem explorado aqui em respostas a consultas, né? E pode explorar em futuros ofícios também. Enfim, não sei se tiver alguma dúvida também, se a Tatiana quiser complementar, por favor. Eu vi que o Cláudio mais voltou, se ele quiser interromper aqui a qualquer momento, mas eu queria, Bruno, questionar assim, se existe aí algum estudo, alguma avaliação
para flexibilizar, eventualmente, tanto as normas de crowdfunding quanto as normas, eventualmente, de securitizadora, então, sei lá, uma dispensa, né, da questão do escriturador ou do depositário, para acomodar essas operações de tokenização, ou, de repente, até um novo sandbox, mais voltado, específico, se tem algum estudo nesse sentido. Então, Tatiana, assim, a proposta até de trazer as tokenizações, né, para o mundo do crowdfunding é porque lá é dispensado o depósito, dispensado o registro, a escrituração ela pode ser feita pela própria plataforma, então ainda que você faça uma operação de um certificado recebível dentro do universo do crowdfunding, aquele certificado ele não precisa contratar uma depositária, né? Você foge de toda a infraestrutura tradicional do mercado de valores imobiliários. Então essa foi a proposta. Mas o valor é baixo, né? Acho que a questão do crowdfunding é justamente a questão dos valores envolvidos, né? O limite de emissão, o limite do emissor, né? E do grupo. Então, acho que a questão de encaixar no crowdfunding é essa. Então, se eventualmente poderia ter uma dispensa da securitização, mas assim, fora do ambiente de crowdfunding para essas atividades. Ou um aumento, né, dos valores da securitização. Pois é, o aumento de valores. Por enquanto, não está na pauta aqui, tá? A gente tem, sim, olhado para dispensas da 88, mas em relação a ritos ali de oferta que talvez não se adequem muito bem ao modelo dos tokens recebíveis. Mas, assim, sendo bem sincero, a gente, nesse 1 ano e meio de supervisão do mercado e consultas, a gente não viu nenhuma operação de token de recebível com mais de 3 milhões de reais. A gente não viu ofertas de tokens de renda fixa com um valor superior a 3 milhões. O crowdfunding permite 15. Que o limite é no ano, né? É 15 no ano. Tem várias ofertas pequenas. Exato. E que acabam ultrapassando os 15 anuais. Esse talvez seja o grande benefício de se usar dentro do crowdfunding um certificado recebível emitido por uma companhia securitizadora fechada. Porque aquele certificado recebível vai contar com patrimônio de afetação. E esse patrimônio de afetação, a gente já disse no ofício circular que entende que ele é um emissor. Então, você pode ter, né, várias ofertas do mesmo emissor ali, dentro do mesmo devedor, né, dentro de patrimônios de afetação distintos, separados numa operação de securitização, onde você consiga captar 15 milhões em cada um, dentro do mesmo ano. Né? Então, isso já melhora um pouco a vida também. Né? Agora, se você não vai usar uma estrutura de patrimônio separado, de certificado recebível, aí realmente você tem que respeitar os 15 milhões por ano, né? De captação. Tá? Mas eu acho que é o primeiro passo. Muitas plataformas até tem, né? Securitizadora no próprio grupo, que é justamente para poder fazer isso. E agora a gente tem o secundário também, né? Não é secundário, o subsequente das plataformas de crowdfunding. Exato. Também ajudam. Existe a possibilidade de subsequente no crowdfunding. A gente também não viu um mercado ativo, um mercado secundário ativo para esses tokens de renda fixa, é um outro ponto assim, que a gente observou, e não existe. Tem ali, às vezes, uma recompra da própria exchange, né, que dá para aquele certificado, enfim, mas não existe esse mercado ativo, mercado secundário. A gente não tem nem para o de valor mobiliário, né, de renda fixa, assim, a gente não tem um mercado secundário ativo, né? De token menos ainda. Então, acho que é isso. Acho que é um primeiro passo que a gente consegue acomodar e vai evoluindo. A ideia não é matar, não é acabar com as operações das tokenizadoras. A proposta é oferecer uma porta de entrada para que a gente consiga aí trazer e continuar evoluindo, tá? Maravilha. Obrigada, Bruno. Nada. Bruno, Akira da Pagos, eu tenho não é uma pergunta, mas mais uma observação que eu vi no mercado, que acompanha esse mercado. Nós temos associados aqui na Pagos que já são tokenizadores e estavam prestes a entrar, e o efeito do ofício 4 é que foi um stop offer, né? Então, não sei se vocês perceberam isso e se tiveram consultas nesse período, desde da primeira semana de abril até hoje, mas foi um efeito que a gente viu no mercado, né? Algumas plataformas retiraram a oferta, entendendo que já era uma regulamentação. Vocês perceberam isso? Tiveram consultas nesse sentido? Como foram essas semanas pós-ofício?
Então, Akira, a gente tem conversado bastante, tá? Quase que diariamente aí com a AB Cripto e com plataformas, né, com o mercado sobre isso. Ele não é um stop order porque ele não é uma medida sancionadora, né? Ele é uma resposta pública da área técnica de como que a área técnica enxerga o que é, o que não é valor mobiliário dentro desse universo de tokens de renda fixa que vão sendo ofertados. Tá? Então, eu acho que aí cabe a cada participante, né? Assim, é o que eu comentei, a gente recebia muitas consultas aqui. Então, na própria, a gente poderia dar a resposta de consulta para um participante e esse participante ia retirar a sua oferta porque ele recebeu a resposta da CVM que aquilo ali se enquadrava como valor mobiliário, né? Então, a gente veio recebendo essas consultas e falou, olha, tem um volume grande, vamos divulgar um ofício circular que a gente responde para todo mundo. Então, o ofício circular é uma resposta ali de uma consulta, de várias consultas que a gente recebeu, dizendo qual era o entendimento da área e quais são os parâmetros para enquadramento. Então, acho que cada um vai olhar o ofício e vai entender, olha, eu me enquadro ou eu não me enquadro, né? Quem se enquadra, e ainda, eu acho que cada participante vai ter o seu conforto ali, né? Olha, eu não me enquadro em tudo, né? Então, eu não sou valor mobiliário, vou continuar operando. Não, eu me enquadro, sou valor mobiliário, eu vou continuar operando, vou tomar o risco, continuar operando, ou eu vou buscar na CVM uma saída, né, uma solução, enfim. Eu acho que é esse ponto que a gente está. Esse ponto de conversas aí com o mercado, né? É aquilo que eu comentei também, eu estou fazendo aqui a CCB, né? E é uma CCB que não é uma operação de securitização, é uma venda direta, perfeita e acabada. Né? Essa seção civil da CCB, a CCB não é competência da CVM. Então, ele olha para o ofício circular, né, e vê que tem um ponto para ele ali que está fora e que ele não se enquadra como valor mobiliário. Então, acho que é nesse sentido. Mas a ideia não é matar, não é acabar com essa operação, a ideia é realmente abrir esse diálogo com o mercado como foi aberto, né? Não sei se tiver mais alguma dúvida aí. Cláudio, continua a sua dúvida existencial aqui, divide com a gente. Até onde vocês ouviram, só vi que a ligação caiu. Foi logo no início, Cláudio. Você começou a falar e caiu. Então, eu começo a olhar com mais atenção para esse assunto lá no início do Lab, por dever profissional mesmo, né? Então, está falando aí 2016, 2017. De lá para cá, eu firmei algumas convicções e ganhei novas dúvidas. As convicções sobre a perspectiva de mercado de capitais é de que o grande ganho realmente está em questões apontadas pelo Bruno, mais relacionadas ao uso da tecnologia como substitutivo de ferramentas de controle. Como produtos, serviços e soluções, eu acho que uma nova forma de fazer negócios não vai impactar muito a regulamentação. Ou seja, a regulamentação de mercado ela não é construída, ela é neutra em relação à tecnologia, portanto, tecnologia pouco a impactará. Eu imagino que deve ser essa a expectativa ou driver de quem está desenvolvendo produtos e soluções que liguem a indústria de cripto ao mercado de capitais. Mas a minha dúvida é mais filosófica mesmo, porque lá atrás isso ficava mais claro para mim, eu cheguei a falar isso abertamente em eventos públicos, assim, uma criptomoeda, o Bitcoin, né, vamos falar da Gênese, claramente não é um ativo financeiro, porque não existe o componente do empreendedorismo, que é o conceito básico de security e é o que leva determinado ativo a passar com mais frequência ou não no Howey Test. Ou seja, eu eminentemente lançar uma moeda privada e isso circular na rede sem que exista um esforço de valorização dessa moeda, não atrai o conceito de security para ela. Entretanto, de lá para cá, tudo mudou muito. E a partir do momento, e isso é uma discussão que eu tenho, inclusive, internamente, as opiniões são contraditórias, né? Por isso que eu estou atrás de respostas. A SEC já começou a responder, mas de maneira meio atabalhoada, meio elefante na loja de cristais.
Eu acho que até refinar o conceito ainda vai passar um pouquinho de água debaixo da ponte. Mas a questão central é a seguinte: quando eu lanço um ativo e eu não financio nenhum empreendimento por meio da emissão desse criptoativo, mas eu tenho rotinas e meu propósito é valorizar o próprio criptoativo, me parece que o criptoativo faz as vezes de empreendimento e, portanto, atrai o conceito de security. Só que isso ainda é muito bruto, o pensamento. Por isso, como eu disse aqui logo no início, eu vim aqui mais para ouvir do que para falar. E hoje, assim, lidando com essa matéria, sob a perspectiva da liderança de uma equipe e tendo que pensar não em aplicações práticas, como eu disse, mas numa forma conceitual, que faça com que tudo fique sistematizado dentro do mercado. É para esses caminhos que mais ou menos que eu enxergo. Muito bacana, Cláudio. Obrigada aí por dividir com a gente. A gente não tem uma resposta para isso. Acho que é realmente pensar o mercado, pensar cada produto e aí a finalidade de cada produto. E aí a dificuldade de regulamentar, Tiana, porque quando não tem padronização, e a natureza aqui é a inexistência de padronização, ou até certa medida, é diferente, né? Você criar... Na verdade, vai ser difícil criar qualquer coisa que seja centralizada para um mercado que nasce com uma característica intrínseca de descentralização, né? Existe esse dilema aí desde o início. Os primeiros protocolos lá do DLT são nesse sentido. E eu diria que a angústia dentro da regulamentação é muito no sentido de como aproveitar tudo que é possível para tornar o mercado de capitais mais eficiente. E aí, você transformar ativos, fluxos de caixa, obras de arte, imóveis, em tokens, e dar liquidez a isso, e ter formações de preço mais eficientes, e serviços mais baratos, porque são prestados por robôs, tudo isso é muito interessante. Já olhar para cada produto em si, esse é um grande desafio. Acho que vai ser meio... assim, com 20 anos de CVM, eu já vi outros mercados nascendo. Eu vi o mercado de fundos imobiliários nascendo, trabalhando com isso. Eu vi o mercado de securitização nascendo, lidando com as securitizadoras e os direitos creditórios, os FDICs. Vi o mercado de private equity se desenvolver no Brasil por meio dos FIPs. E o que está acontecendo agora é muito semelhante. Ou seja, um período que se assemelha a uma curva de aprendizado, onde vão sendo desenvolvidos conceitos, taxonomias. O direito brasileiro é positivista, requer regrinhas, mas o mercado de capitais, os mercados financeiros, são saxões. Eles acabam se ordenando, na prática, em torno dos costumes. E a gente está muito assim aqui. A diferença é que agora é tudo muito maior, tem muito mais gente envolvida, a informação circula muito mais fácil. E é um mercado que atrai muito mais gente, ao contrário dos outros. Os mercados de fundo e de securitização foram ocupados por pessoas de finanças que se apropriaram de outras habilidades. Aqui, não. É um pessoal que vem de tecnologia querendo se apropriar de finanças. Ou muitas vezes é assim. Isso também cria algum ruído, porque não é o usual. Né? É outro ritmo, são outras preocupações, outro modo de entender o mundo, uma necessidade de achar que de ligar as tomadas à necessidade momentânea, pontual. Então, tudo isso vai ser aparado ao longo do tempo e certamente vai ser aparado. Porque no mundo inteiro, os mercados vão funcionar, nos mais diversos mercados, em função de ativos tokenizados. Eu acho que não dá para... Isso parece inexorável, né? Então, é só como fazer isso da maneira mais rígida possível, que seja bom para todo mundo. Falei demais já, Bruno. Não, e sorte que a gente tem, né? De ter um regulador que leva isso em conta, né? E que quer manter o produto, óbvio, garantindo aí a segurança, né? Para o público e para o mercado, né? Então, que bom que a gente tem pessoas aí altamente capacitadas e que entendem essa dinâmica e que vão tratar da melhor forma possível e fazendo os ajustes que são necessários também aí, conforme o tempo vai passando. Cláudio, só para fazer aqui uma provocação, né, mas, na semana passada teve um evento no Clube do Itaú em que estava sendo debatido Web3, né, e estava falando principalmente sobre o token e as diversas aplicações dos tokens e a possibilidade de um token assumir vários tipos de função, né, então de payments, de security.
de NFT, né, ser um non-fungible. E o interessante é que o debate, como você bem colocou, ele está centralizado em pessoas que não são do mercado financeiro, mas são pessoas normalmente que vêm do setor de tecnologia ou mesmo do setor de games, onde o NFT já está muito difundido, né? Os tokens estão muito difundidos. E essa aproximação do regulador, porque também tudo que se discute muito na Web3 é DeFi e DAO, né? E a gente sabe que não dá para funcionar, né, totalmente descentralizado, e também não dá para funcionar com total, né, autonomia, né? Isso é uma posição muito extrema, né? Acreditar que tudo vai ser descentralizado e tudo pode ser autônomo, né? Inclusive, esse foi um dos pontos centrais do debate quando a gente estava falando da aplicação econômico-financeira dos tokens. E realmente essa abertura, né, do regulador para ouvir o mercado, ela é muito importante para o desenvolvimento pleno, né, para que a gente consiga aproveitar todas as possibilidades. Mas aí o ponto que eu quero colocar, que é ultra desafiador, é que hoje a gente tem crianças que já estão lidando com token, né? Meus filhos, por exemplo, que já estão no mundo dos games como diversão, eles já estão tendo contato com tokens, né? Então, a pergunta que eu faço agora para o regulador é se está prevista uma cartilha, né, para ajudar o jovem a entender isso, né, a introduzi-lo no mercado, entendendo que isso é um valor e que ele vai passar por algum tipo de regulação. Então, aqui, aí entra na nosso outro mandato legal aqui, que é a educação financeira também, né? Orientação e educação investidor. Sem dúvida, isso está na pauta, tá? Até em iniciativas em conjunto com a Bcrypto, Ambima, B3 e outros, né, participantes de associações, para a gente difundir esse conceito. Lógico, como você comentou, assim, tem uma infinidade de tokens, né, rodando. A Tatiana colocou isso na apresentação dela muito bem, né? E um universo, acho que pequeno daquilo ali, entra aqui no nosso quintal de valor mobiliário, tá? Muitos outros não são tokens de valores mobiliários, são os utility tokens, né? Os fan tokens e outras modalidades. Às vezes dentro do próprio game também, né? Você tem os tokens para fazer as trocas lá com outros. Mas vou pegar uma carona aqui para ilustrar aquela dúvida que eu externei. Beleza. Agora, vamos imaginar que quando esse token que foi lançado, para, dentre outras utilidades, ser utilizado dentro de um universo de games por crianças, quando o camarada ofertou isso a R$100 o token, ele tinha um plano para fazer com que o token passasse de 100 a 200, sem uma nova emissão, só por meio da valorização de mercado, ou seja, uma crescente demanda para uma oferta constante. Então, existe um plano de valorização daquele ativo que, dentre outras atividades previstas no protocolo, prevê a utilização dentro de um sistema de games. E aí, tem um empreendimento por trás? O cara que comprou lá, acreditando que o camarada vai conseguir fazer com que aquilo rode, mais crianças se interessem, portanto, mais crianças utilizem e aquele token aumente de valor. O token não passa a ser um empreendimento. Talvez o uso dele como moeda dentro do joguinho, não. Mas ele, dentro de uma perspectiva mais abrangente, não se aproxima do conceito de security. Cara, isso é muito louco, porque a gente está falando de uma interconectividade entre tecnologias, mercados, para as quais os conceitos e a regulamentação de mercado tradicional não vai encontrar resposta. Para onde eu olhar aqui, pode ser ou não. Sob a perspectiva de quem utiliza aquilo dentro de um game para comprar um avatar novo, não é. Mas talvez sob a perspectiva do cara que comprou porque está esperando a valorização decorrente desse uso, seja. Como diferenciar essas coisas? Assim, é complicado, Bruno. Quando eu olho, a gente
Quando eu olho, eu acho que a gente não tem... Não é fácil, Cláudio, mas assim, é aquele conceito, né? Existe uma expectativa de rendimento e remuneração para o investidor ou não, né? Se é algo só usado ali no game como meio de troca, sem aquela expectativa de que, sem um secundário, né, valorizando aquele ativo, né? Isso não, tem que ter um fica secundário. fica mais no time de Secundário não torre. tem. O Mas secundário... a gente recebe aqui semanalmente consultas e até denúncias mesmo, falando, olha, tal token lá daquele game é valor imobiliário. Assim. Não, mas sem secundário não, porque o secundário é a forma pelo qual alguém pode equilibrar a nova oferta e demanda. Eu acho que o secundário aqui é chave. É chave. Mas, por enquanto, nenhum game que denunciaram aqui a gente enquadrou como valor imobiliário. A gente jogou, tá? Não, o game vai ser difícil. Eu só quis ilustrar como pode ser difícil na origem. Entendeu? Eu vou lançar e isso daqui vai ser listado num montão de lugar que os moleques só vão conseguir comprar o Avatar e o joguinho novo e a nova versão se eles tiverem isso daqui. E meu jogo que eu estou lançando é o novo Fortnite. Olha só, junta game, uma moeda virtual, uma perspectiva de rentabilidade na emissão. Desculpe, pessoal, acho que ficou muito pouco prático para vocês, né? Mas é esse tipo de coisa que eu estou tentando enxergar. De fato, como é que a gente trata isso como investimento de uma maneira que seja sistematizada com o que já existe, né? E que não iniba crescimento, desenvolvimento de tecnologia, hipóteses legítimas que não são ligadas ao nosso mercado. É isso. Um admirável mundo novo, que eu acho que está muito no início, e é difícil regulamentar, porque ele, como eu disse, ele gera interconectividades que não nos são comuns, né? Com outras indústrias, outros segmentos econômicos. Não é Deixa eu fazer uma pergunta também, né? Obrigado. A explanação é instigante, né? Porque a gente, né, eu também sou da Pagos e como a gente tem muitas fintechs, né? Muita gente que está estruturada, tem gente que está iniciando. Sempre vai existir a dúvida do o que é permitido, o que não é permitido, até onde eu vou, até onde eu não vou, né? Puxa, isso eu tenho, qual a legislação que eu utilizo? Isso é muito, acontece muito na Pagos, porque quando o Banco Central muda qualquer tipo de regulamentação, a gente tenta tirar essas dúvidas todas para que a gente possa exigir direcionar. E eu queria saber, assim, se nós tivermos essas dúvidas dos nossos associados, poxa, eu estou com um projeto assim, assim, assado, tararara, como que a gente pode orientar, aí já atuando junto com o órgão regulador, né, para orientá-los para que eles tenham uma resposta mais efetiva de que aquela conduta tem que ser daquele jeito ou daquele outro. Como é uma coisa, como o Cláudio falou, muito nova, né? Por um lado eu enxergo de um lado, por outro eu posso enxergar de outro. Como é que a gente pode orientar essas fintechs, né, ou essas empresas de tecnologia toda, para que a gente tenha um melhor caminho, para que ninguém tome susto depois, puxa vida, fui daquele jeito e depois não é. Tá? Isso eu acho que é bem importante, a gente fica à disposição também, Bruno, Tatiana, para sermos o canal, né, de orientação e também de comunicação entre o regulador e entre o mercado. Tá? Isso aí a gente faz com muito, eu acho que é uma das vertentes nossas. Eu queria saber como que a gente orienta os nossos associados quando eles tiverem essas ideias e para aplicá-las, né? Onde que eles têm essa regulamentação ou o que é, o que não é, e para dar segurança, né? Porque eu acho que o mais importante é ter segurança jurídica de que, puxa, eu vou investir tempo, dinheiro, não sei o quê, né? Mas de uma forma correta. Então, aí, se a Tatiana quiser me complementar, né? A gente tem toda a nossa regulamentação, as orientações, tudo público no site. Eventualmente a gente recebe consultas aqui, tá? Mas a nossa resposta ela não é rápida para as consultas, a gente não tem como dar respostas rápidas, né? A gente tem pouca gente e o nosso mandato aqui
principal de supervisão, né? Então, as consultas concorrem com os casos de supervisão, né? Com os casos que a gente precisa dar uma resposta ali de uma operação irregular, né? Então, de fato, a gente não consegue responder rapidamente às consultas, e aí é aquilo que a gente sempre comenta, né? Vai do conforto que o participante tem para aquilo que ele está montando. Lógico que se ele está montando um negócio que ele acha que vai esbarrar no mercado de valores imobiliários, ele vai ter que estudar e se aprofundar naquele tema, usar os especialistas, né? Consultar especialistas sobre o tema, e eventualmente pode vir aqui na CVM também, buscar reunião, entrar com consultas, né? É isso, assim, a gente tem tudo disponível em nosso site, seja os ofícios circulares, porque o ofício circular ele tem um caráter orientador, tá? Ele não cria normas, né? O que a gente está dizendo ali no ofício, falando, olha, a norma está aqui, ela existe, ela já disciplina essas questões, e a gente entende que ela é aplicada dessa forma, né? É uma forma como a área técnica entende que as normas são aplicadas. Tem decisões de colegiado também, disponíveis no site sobre vários temas, né? Então, eu acho que é isso, é pesquisar, se aprofundar, consultar os especialistas, eventualmente buscar aqui a CVM também. Tatiana, por favor, aí. Assim, eu acho assim, desde 2019, né, a gente já tem essa questão. Desculpa, tem alguém insistentemente me ligando, eu não sei porque está entrando, porque o foco está ativado, mas tudo bem. Já tem essa orientação, né, de cabe, né, a cada emissor fazer a avaliação, fazer o Howey Test para entender. É que, claro, algumas coisas ficam ali, né, num limite, e a gente acaba ficando, às vezes, um pouco na dúvida, né, e aí, então se vai ser mais ousado ou menos ousado, e buscar, né, a validação do regulador antes de sair ofertando, né? Mas as orientações genéricas existem, né? E cabe a cada um ali fazer a avaliação dentro dos parâmetros para checar quando ou cai ou não cai ali, tanto no âmbito de CVM como eventualmente no âmbito do Banco Central também. Não, perfeito, obrigado. É sempre... A Tatiana contou bem, não é só CVM, tem Banco Central, tem SUSEP, né? A gente já viu lá. É um contrato de seguro, atrai a competência da SUSEP, tem né, várias modalidades. Estou ofertando um plano de previdência, né? Eu estou ofertando e por aí vai. Não, perfeito, obrigado pela resposta aqui. Geralmente, né, dentro da associação, a gente tem diversas empresas em diversos estágios, né? Umas muito mais já estruturadas, elaboradas, né? E algumas que são iniciantes, né? Startups mesmo. Então, e principalmente as startups já chegam acelerando, depois vão ver o que fizeram. Mas é por isso que é importante a gente deixar pronto, né? Mas obrigado, muito obrigado pela resposta. E parabéns aí pela explanação, que eu achei fantástica. Bom, já chegamos a 1h15 de transmissão. Tatiana, Bruno, ou alguém quer endereçar mais alguma pergunta, e depois a Tatiana e o Bruno podem passar a mensagem final? Tatiana, quer passar a sua mensagem final? Na sequência, o Bruno. Queria agradecer aí novamente, né, a oportunidade, o convite da Pagos, dizer que a gente está à disposição, né, sempre que for necessário, para conversar, trocar ideia aí com o pessoal da Pagos. E agradecer, né, o Bruno e o Cláudio aí pelas intervenções, foram muito ricas, né, é muito gostoso sempre fazer essa troca com o regulador. Então, agradecer bastante aí a participação de vocês. Também aqui do meu lado, só agradecer o Lincoln aí que, né, me chamou aqui para participar. Agradecer o Cláudio também, né, Cláudio? Valeu mesmo aí. Vou te levar nas próximas, viu? Você me ajudou bastante. O convite chegou pela Fialdini. Quando é coisa da Vanessa, eu tento prestigiar, porque eu sei que é bom.
Obrigada, Cláudio. Imagina, Tatiana. Obrigado aí pela lembrança. Obrigada, Cláudio. Prazer ter vocês aqui, gente. Bom, então, em nome da Pagos e em nome do Lincoln, o nosso presidente, mais uma vez gostaria de agradecer a Tatiana, Bruno, Cláudio e todos os participantes dessa live. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Obrigada. Obrigado, tchau. pessoal. Um abraço.